A monarquia da Tailândia: poder, mistério e desafios. Quando se fala em monarquia pelo mundo, a mente geralmente viaja para Londres, com seus castelos e rainhas. Mas existe uma monarquia milenar, rica em tradições e mistérios, que poucos conhecem tão profundamente: a monarquia da Tailândia. Uma instituição que carrega séculos de história, um enorme patrimônio bilionário e um poder real que vai muito além do simbolismo. A Tailândia, país do sorriso, guarda um segredo complexo e fascinante. Lá, o rei não é apenas um chefe de estado, mas uma figura quase divina, reverenciada pela população e protegida por leis severas que proíbem qualquer crítica. Essa monarquia, uma das mais antigas do mundo, passou por transformações desde o reinado do amado Rama IX, que governou por 7 décadas, até o atual rei Rama X, um personagem que vive entre o luxo e o mistério distante do olhar público. Neste vídeo, vamos desvendar os aspectos menos conhecidos dessa monarquia: a imensa fortuna que está sob controle do rei, as rígidas leis que mantêm o silêncio sobre sua figura, os protestos corajosos dos jovens tailandeses que desafiam o status quo e a complexa relação entre o trono, o exército e a religião. Será que essa instituição milenar resistirá às pressões da modernidade? Ou a Tailândia está diante de um momento histórico de mudanças profundas? Prepare-se para uma jornada intrigante pelo coração do poder real tailandês, onde tradição, riqueza, fé e controvérsia se entrelaçam numa história que poucos ousam contar. O rei que vive fora. Quem é Rama X? Enquanto a maioria dos monarcas modernos assume papéis simbólicos e discretos, o rei da Tailândia desafia padrões. Maha Vajiralongkorn, também conhecido como Rama X, é o atual soberano de uma das monarquias mais antigas e misteriosas do mundo. Mas quem realmente é esse rei que vive longe do seu povo e carrega nas mãos uma fortuna bilionária? Nascido em 28 de julho de 1952, Maha Vajiralongkorn é filho do lendário rei Bhumibol Adulyadej, Rama IX, um dos monarcas mais respeitados da história da Tailândia. Desde pequeno, foi preparado para o trono, estudou em colégios de elite no Reino Unido e na Austrália, e recebeu formação militar no exército tailandês. No entanto, sua trajetória sempre foi cercada de controvérsias. Durante décadas, enquanto seu pai era visto como um símbolo de sabedoria e proximidade com o povo, Vajiralongkorn manteve um perfil reservado, muitas vezes distante do público e envolvido em situações pouco tradicionais para um monarca. Casamentos turbulentos, declarações discretas e uma vida pessoal altamente protegida da mídia marcaram sua ascensão. Mas o que realmente chamou a atenção foi seu hábito de passar longos períodos na Europa, especialmente na Alemanha, onde residiu por anos com uma comitiva pessoal luxuosa. Mesmo após a morte de seu pai, em 2016, ele demorou mais de 2 anos para aceitar formalmente a coroa, sendo coroado apenas em maio de 2019. Isso gerou especulações sobre sua disposição, e até sobre sua aceitação popular. Mas desde então, ele tem exercido um poder notável, tomando decisões que reforçaram sua autoridade sobre o exército, as finanças reais e os rituais do palácio. Rama X quebrou protocolos tradicionais ao nomear, em público, uma consorte oficial, a Sineena Vongvajirapadi, além da rainha Suthida. Esse tipo de reconhecimento não era visto há quase um século na Tailândia. Sua vida pessoal, repleta de rumores e fotos vazadas, gerou polêmicas no exterior, mas dentro do país, a rígida lei de lesa-majestade impede qualquer crítica direta. O silêncio forçado aumenta o mistério sobre sua figura. Apesar das controvérsias, Rama X possui um poder concreto e não apenas simbólico. Diferente de muitos reis contemporâneos, ele influenciou diretamente nas forças armadas e assumiu controle total sobre a fortuna da coroa, algo que abordaremos no próximo tópico. Mas uma pergunta continua ecoando nos bastidores da política tailandesa: pode um rei que vive grande parte do tempo fora do país continuar sendo símbolo uma fortuna real, bilhões em nome do rei? Imagine um rei que não apenas vive em palácios, mas que também controla diretamente bilhões de dólares em ativos, terras e empresas. Esse é Rama X, o monarca tailandês que comanda uma das maiores fortunas pessoais do mundo, e praticamente ninguém sabe disso. A Tailândia não é uma monarquia qualquer. Desde os tempos antigos, a coroa real sempre teve posse de grandes terras e propriedades. Mas foi sob o reinado de Rama X que essa riqueza atingiu um novo nível.
Pouco após sua ascensão, ele realizou uma manobra inédita. Transferiu todos os ativos da Crown Property Bureau, CPB, o escritório da propriedade da coroa, diretamente para seu controle pessoal. Ou seja, deixou de ser um patrimônio institucional para se tornar propriedade privada do rei. Esse fundo inclui imóveis comerciais valiosíssimos em Bangkok, ações em empresas gigantes da Tailândia como o Siam Cement Group e o Siam Commercial Bank, além de inúmeras terras em regiões urbanas altamente valorizadas. Estimativas independentes sugerem que o valor total dos ativos supera os 40 bilhões de dólares. Um número que coloca o rei tailandês à frente de monarcas como o da Arábia Saudita e o do Reino Unido, em termos de fortuna controlada pessoalmente. A diferença aqui é crucial. Enquanto em outras monarquias modernas os bens da coroa são administrados pelo Estado e mantidos como patrimônio público, na Tailândia Rama X pode vender, alugar ou administrar os ativos como quiser sem a necessidade de prestação de contas ao governo ou ao parlamento. Não há auditorias externas nem mecanismos públicos de fiscalização. Além dos ativos econômicos, o rei possui luxuosos palácios, coleções de carros e aeronaves, e até mesmo propriedades no exterior. Sua vida na Alemanha, por exemplo, foi marcada por estadias em hotéis de luxo e relatos de comitivas privadas, helicópteros e segurança armada. Tudo isso financiado por uma combinação de verba pública e rendimentos privados da coroa. O mais impressionante é que essa concentração de poder econômico ocorre em um país onde grande parte da população vive com renda modesta, e onde o debate sobre desigualdade é sensível. No entanto, por causa da rígida lei de lesa-majestade, é praticamente impossível questionar o uso ou a origem desses recursos dentro do país. Para muitos tailandeses, a monarquia ainda é vista como um símbolo de estabilidade e orgulho nacional. Mas para uma geração mais jovem e conectada à internet, essa fortuna se tornou símbolo de desigualdade, segredo e opacidade. Como pode uma das maiores fortunas do mundo estar sob controle direto de um único homem, e quase ninguém falar sobre isso abertamente? Essa é a pergunta que muitos tailandeses se fazem, em silêncio. A monarquia intocável, leis de lèse-majesté, na Tailândia, uma simples opinião pode custar anos de prisão. Um meme, um post nas redes sociais, ou até mesmo um gesto em público. Tudo isso pode ser considerado um crime grave se envolver a figura do rei. Mas como isso é possível em pleno século XXI? A resposta está em uma das legislações mais rígidas do mundo moderno, a Lei de Lesa-Majestade, conhecida como artigo 112 do Código Penal da Tailândia. Essa lei determina que qualquer ofensa crítica ou insulto contra o rei, a rainha ou herdeiro do trono ou mesmo membros da família real pode ser punida com 3 a 15 anos de prisão, por cada ato considerado ofensivo. O problema é que essa definição de ofensa é extremamente ampla e vaga. Não é necessário xingar, atacar ou incitar violência. Basta um comentário considerado ambíguo, uma crítica leve ou mesmo compartilhar uma notícia ou imagem que envolva a monarquia para que uma pessoa seja processada. E o pior, qualquer cidadão pode denunciar outro, e a polícia é obrigada a investigar. Nos últimos anos, casos absurdos vieram à tona. Uma mulher foi condenada por publicar no Facebook uma charge satírica com um cachorro da realeza. Um homem passou anos preso por enviar mensagens consideradas ofensivas sobre o rei em um grupo de amigos. Até mesmo um jovem estudante foi preso por fazer perguntas críticas durante uma palestra. E todos esses casos foram levados a sério, com julgamentos rápidos, sem direito à ampla defesa, em cortes militares, em alguns momentos da história recente. Durante os protestos de 2020 e 2021, centenas de jovens foram investigados e processados por levantar cartazes, fazer discursos públicos ou usar símbolos contrários à monarquia. Muitos foram presos preventivamente por meses, mesmo antes de qualquer julgamento. Alguns ficaram em celas solitárias, outros passaram fome em greve de protesto. Esse ambiente gera um clima de autocensura generalizada. A mídia nacional evita qualquer menção à vida pessoal do rei. Universidades, escolas e influenciadores digitais tomam cuidado com cada palavra. O debate público é travado, engessado, sufocado. Críticos da monarquia frequentemente fogem do país, temendo represálias. A ironia é que, quanto mais se tenta calar as vozes dissonantes, maior é a curiosidade e a tensão social.
As redes sociais, embora monitoradas, abriram espaço para que a juventude começasse a questionar, mesmo que anonimamente, o poder absoluto do rei. E isso gerou um novo conflito entre a tradição de silêncio reverente e o desejo de liberdade de expressão. Em um mundo onde se fala de direitos, democracia e liberdade, pode uma monarquia continuar protegida por leis que silenciam seu povo? Essa é a grande pergunta que começa a ecoar, ainda tímida, mas cada vez mais forte, entre os muros da Tailândia moderna. O pai do povo, o legado do rei Rama IX. Para entender por que a monarquia tailandesa ainda é tão respeitada, mesmo com leis severas e um rei ausente, é preciso voltar no tempo. A resposta está na figura quase sagrada de um homem, o rei Bhumibol Adulyadej, também conhecido como Rama IX. O monarca que reinou por 70 anos e foi, para milhões, mais do que um rei, foi um pai. Rama IX nasceu em 1927 e se tornou rei em 1946, após a morte trágica e misteriosa de seu irmão mais velho. Jovem e inesperadamente coroado, Bhumibol estudava música e engenharia na Suíça quando foi chamado para liderar uma Tailândia dividida, pobre e instável. E foi justamente sua presença constante e humilde que o tornou tão querido. Diferente de reis distantes, Bhumibol viajava para o interior do país, de botas sujas e câmera no pescoço, ouvindo os agricultores, caminhando ao lado do povo e lançando projetos sociais. Ele criou programas de irrigação, educação, saúde rural e desenvolvimento agrícola. Mais de 4.000 projetos reais foram implementados durante seu reinado, muitos deles em comunidades onde o governo nem sequer chegava. Sua imagem foi construída com base em valores budistas: modéstia, disciplina, sacrifício. Raramente sorria em público, transmitindo um ar de solenidade, mas era visto como um pilar moral em tempos de crise. Durante golpes militares, revoltas estudantis e protestos populares, ele aparecia na TV pedindo paz e reconciliação. E a nação ouvia. Um momento marcante foi em 1992, durante um conflito sangrento entre o exército e manifestantes pró-democracia. O rei convocou os dois líderes para o palácio e, diante das câmeras, os fez se ajoelharem perante ele, exigindo o fim da violência. A cena foi transmitida nacionalmente, selando sua imagem de mediador supremo. A devoção ao rei Bhumibol ultrapassava a política. Era quase religiosa. Fotos suas estavam em todas as casas, escolas e lojas. O povo o reverenciava como o protetor da Tailândia, o símbolo de estabilidade e unidade nacional. Quando faleceu em outubro de 2016, milhões vestiram preto em luto por meses, e as ruas se encheram de flores, lágrimas e orações. Foi um dos maiores lutos já registrados na história moderna. Sua morte deixou um vazio enorme. E, inevitavelmente, gerou comparações com seu filho, Rama X. Enquanto o pai era visto como um rei próximo, presente e amado, o filho é visto como reservado, distante, para alguns, controverso. A transição não foi apenas de poder, mas também de sentimento. Como substituir alguém que foi mais do que um líder? Como manter o respeito por uma instituição tão ligada a uma única figura? A resposta ainda está sendo escrita, por um povo dividido entre a reverência ao passado e as dúvidas sobre o presente. Os palácios e cerimônias da corte tailandesa. Imagine uma monarquia que não apenas governa, mas encanta. Onde os palácios parecem templos dourados, e cada gesto real carrega séculos de significado. Bem-vindo ao coração cerimonial da Tailândia, um universo de luxo, rituais e tradição viva. A monarquia tailandesa é profundamente ligada ao simbolismo, à espiritualidade budista e aos ritos de passagem. E tudo isso se reflete nos palácios, trajes, cerimônias e protocolos reais que ainda hoje impressionam o mundo. O mais icônico de todos os palácios é o Grand Palace, localizado no coração de Bangkok. Erguido em 1782, ele é uma verdadeira obra-prima da arquitetura tradicional tailandesa. Com telhados multicoloridos, cúpulas douradas e muralhas decoradas com figuras míticas, o palácio foi por séculos a residência oficial dos reis siameses. Embora atualmente seja usado apenas para cerimônias de Estado, sua grandiosidade ainda representa o epicentro espiritual do poder real. Dentro do Grand Palace está o templo do Buda de Esmeralda, Wat Phra Kaew, o mais sagrado do país. O rei é o único autorizado a tocar a estátua.
trocando seus trajes conforme as estações do ano, em um ritual repleto de simbolismo e reverência. Esse gesto representa a conexão direta entre a monarquia, o budismo e as forças da natureza. Além do Grand Palace, existem outros complexos reais impressionantes, como o Palácio do Zit, de estilo europeu, e o Palácio Beng Parain, às margens do rio Chao Phraya, com jardins floridos e pavilhões flutuantes. Muitos desses locais são usados exclusivamente para a família real e não são abertos ao público. A corte tailandesa também é famosa por suas cerimônias meticulosas e cheias de tradição. Uma das mais marcantes foi a coroação de Ramachis, em 2019, 3 anos após a morte de seu pai. O evento seguiu rituais ancestrais. O rei foi purificado com água sagrada trazida de todos os cantos da Tailândia, usou uma coroa de 7,3 kg de ouro maciço e recebeu o título de guardião da fé budista. A cerimônia durou 3 dias e envolveu mais de 1.000 pessoas, incluindo monges, guardas cerimoniais, músicos e membros da nobreza. Outro aspecto único da monarquia tailandesa é o protocolo real. Não se pode tocar o rei, apontar os pés em sua direção ou permanecer em pé quando ele se senta. A saudação tradicional, chamada Wai, deve ser feita com a cabeça inclinada e as mãos em posição de oração, um sinal de respeito absoluto. Até mesmo os discursos são cuidadosamente ensaiados para não ultrapassar a linguagem formal exigida pela corte. E há ainda o papel das mulheres da realeza. A rainha Sutida e a consorte real Sineena seguem códigos de vestimenta rígidos, com tecidos de seda tradicional, joias milenares e posturas coreografadas. Cada aparição pública é um espetáculo de tradição e elegância. Na Tailândia, o rei não é apenas um chefe de estado, é um símbolo vivo, envolto em ouro, lenda e fé. Esses rituais e espaços sagrados não são apenas formalidades, são a forma como a monarquia reforça seu prestígio milenar diante do povo. Jovens contra o rei, o protesto de 2020. Em 2020, as ruas de Bangkok e outras cidades da Tailândia foram tomadas por uma onda inédita de protestos. Pela primeira vez em décadas, jovens desafiaram o tabu mais sagrado do país, questionar abertamente o poder da monarquia. Os protestos de 2020 marcaram um capítulo novo e ousado na história recente da Tailândia. Liderados principalmente por estudantes e jovens ativistas, os manifestantes exigiram reformas democráticas profundas, mas o que chamou mais atenção internacional foi a coragem deles de incluir na pauta a reforma da monarquia, algo quase impensável até então. As demandas iam além do tradicional clamor por eleições livres e fim do governo militar. Entre as principais reivindicações estavam: item a redução dos poderes do rei, especialmente sobre as forças armadas e os bens da coroa. Item transparência nos gastos da monarquia e fim da imunidade legal total. Item abolição da severa lei de lesa-majestade, que criminaliza críticas à família real. O símbolo dos protestos foi o gesto dos 3 dedos, inspirado na franquia Jogos Vorazes, que virou sinônimo de resistência pacífica, liberdade e desafio à autoridade. Vestindo preto e segurando cartazes, os jovens corajosamente marcharam por ruas onde, até pouco tempo atrás, falar contra a monarquia era impensável. A reação do governo foi dura. Muitos manifestantes foram presos, processados por lesa-majestade e permaneceram meses detidos em condições difíceis. Organizações internacionais denunciaram violações de direitos humanos e censura. A mídia nacional evitou cobrir as manifestações, tentando reduzir seu impacto. Apesar da repressão, os protestos deixaram um legado importante. Eles mostraram que uma nova geração está disposta a enfrentar o passado para exigir um futuro diferente. As discussões sobre a monarquia, antes um tabu absoluto, começaram a ganhar espaço, mesmo que lentamente e com muito cuidado. Ao mesmo tempo, esses movimentos revelam o conflito profundo entre uma sociedade que ainda reverencia a tradição e um segmento crescente que quer mudanças, transparência e liberdade. A monarquia, para muitos jovens, não representa mais apenas estabilidade, mas também um sistema que precisa ser repensado. Será que essa geração conseguirá transformar a monarquia para os tempos modernos? Ou o silêncio imposto será ainda mais rigoroso? Essa dúvida é a maior incógnita para o futuro político e social da Tailândia. Religião, exército e poder, a tríade da monarquia.
A força da monarquia tailandesa não está apenas no ouro dos palácios ou nas riquezas bilionárias. Ela reside numa tríade poderosa: religião, exército e influência política, pilares que sustentam o trono há séculos. Na Tailândia, o rei é mais do que um chefe de Estado. Ele é o defensor da fé budista, uma figura sagrada que liga o povo às crenças religiosas que moldam a identidade nacional. O budismo Theravada é a religião oficial, praticada por cerca de 95% da população, e o rei é considerado o guardião da doutrina e dos templos. Essa conexão espiritual garante respeito quase religioso, dando à monarquia um poder simbólico imenso. É o rei quem abençoa monges, participa de rituais sagrados e sanciona festivais religiosos, reforçando seu papel como líder moral da nação. Mas a influência não para por aí. O exército tailandês é um dos mais poderosos do Sudeste Asiático e tem uma história de intervenções políticas diretas, com mais de uma dezena de golpes desde 1932. O rei atua como comandante supremo das Forças Armadas, mantendo relações próximas com generais e oficiais-chave. Sob o reinado de Ramachis, esse controle militar foi ampliado. Unidades especiais e batalhões de elite foram colocados sob comando direto do monarca, garantindo que ele detenha influência decisiva sobre a segurança interna e o aparato de coerção do Estado. Essa aliança entre trono e armas faz da monarquia uma instituição resiliente, capaz de resistir a crises políticas, protestos e pressões internacionais. Mesmo em momentos de turbulência, o exército e a monarquia tendem a caminhar juntos, defendendo a ordem tradicional. Politicamente, a monarquia tailandesa também exerce papel discreto, mas fundamental. Embora o país seja oficialmente uma monarquia constitucional, onde o rei deveria ter poderes limitados, a realidade mostra que a família real pode influenciar nomeações, decisões governamentais e políticas públicas. Essa influência política é exercida muitas vezes nos bastidores, por meio de conselheiros reais, conexões com elites econômicas e militares, e mecanismos de poder informais. A imagem pública do rei como um símbolo neutro e unificador ajuda a manter a estabilidade, enquanto os verdadeiros jogos de poder acontecem longe dos olhos da população. Religião que legitima, exército que protege, política que influencia. Essa é a tríade que mantém o trono tailandês de pé, mesmo diante dos desafios do século XXI. Com esses três pilares, a monarquia se apresenta como uma instituição quase intocável, uma força que molda a história, a cultura e a política do país de formas que poucos conhecem. O futuro da monarquia, tradição ou mudança? A monarquia tailandesa atravessa uma encruzilhada. De um lado, séculos de tradição, fé e poder acumulado. Do outro, uma nova geração que clama por transparência, democracia e mudanças profundas. Qual caminho será escolhido? A monarquia é parte intrínseca da identidade tailandesa, um símbolo que une milhões em torno de uma história comum. Mesmo diante das controvérsias e protestos recentes, grande parte da população ainda vê o rei como uma figura sagrada, um pilar de estabilidade em meio a crises políticas frequentes. Porém, o mundo mudou. A internet, as redes sociais e o acesso à informação deram voz a jovens que não querem mais aceitar silêncio e censura como norma. Eles questionam o poder absoluto da coroa, a opacidade dos seus bens e a rigidez das leis que cerceiam a liberdade de expressão. As manifestações de 2020 e os debates que se seguiram revelaram uma geração que, pela primeira vez, rompeu o tabu da monarquia intocável. Eles pedem reformas reais, que incluam limitações aos poderes do rei, transparência financeira e a revogação da lei de lesa-majestade. Mas essa demanda enfrenta forte resistência. A elite política, o exército e setores conservadores da sociedade ainda veem a monarquia como essencial para a ordem nacional. Para eles, qualquer mudança radical seria uma ameaça à estabilidade e à unidade do país. O desafio para o futuro é encontrar um equilíbrio. Pode a monarquia adaptar-se ao século XXI sem perder sua essência? Será possível preservar o respeito e a tradição ao mesmo tempo em que se abre espaço para a modernização, a democracia e a participação popular? A pergunta que muitos se fazem hoje é: a monarquia tailandesa será capaz de se reinventar, ou estará condenada a entrar em choque com uma sociedade que mudou para sempre? Além disso, a forma como essa transição será conduzida pode determinar não apenas o futuro da instituição, mas o próprio rumo da Tailândia.
Reformas pacíficas e diálogo aberto poderiam evitar crises profundas e garantir um futuro mais justo. Mas a repressão e o silêncio só tendem a aumentar o descontentamento e a polarização. A monarquia tailandesa vive, portanto, um momento decisivo. Entre tradição e mudança, silêncio e voz, poder absoluto e participação democrática, o desfecho dessa história ainda está por ser escrito. E aí, qual parte do vídeo mais te encantou? Conta aqui nos comentários quais experiências mais você gostaria de viver. Poderá ser nosso próximo vídeo. Se você curte descobrir lugares incríveis como esse, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos destinos. Vem viajar com a gente pelo mundo.